Foram 24 desses 44 não estiveram na Copa do Mundo e 11 atletas desses 44 fizeram a estreia com a seleção brasileira. Ou seja, endossa o objetivo que nós tínhamos nesses 8 jogos em fazer, em oportunizar todos os atletas e criar uma dinâmica para demais atletas. Com isso, nós atingimos todos os nossos objetivos que nós gostaríamos. Vale lembrar também para os senhores que a lista final vai ser enviada à Conmebol perante regulamento dia 30 de maio. Tá? Então, como o Vinícius falou no começo da coletiva, essa lista serve para os amistosos da FIFA, pelo regulamento da FIFA, e também estamos oportunizando essa mesma convocação já para anunciar a lista de 23 atletas para a Copa América. E como teremos, obviamente, jogadores espalhados por todo o mundo, são datas de término de ligas diferentes, apresentações diferentes de atletas. Então, jogadores do Brasil, jogadores da Europa, as ligas e competições terminam em datas diferentes. Então, a gente criou um critério que, logo após o anúncio do Tite, eu vou falar para vocês a apresentação de cada um deles, individualmente falando, porque temos datas importantes aí, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Champions League, entre outras grandes competições. Então, cada um deles vão ter uma programação específica para cada um deles. E eu vou anunciar logo na sequência. Outro detalhe importante, nos 2 amistosos que teremos aqui no Brasil, foi um pedido da comissão técnica o uso do VAR. Então, o VAR vai estar conosco dentro desses dois amistosos, que nós entendemos ser importante estar conosco desde já. Apresentar aos senhores nosso chefe de delegação, Luiz Rodolfo Landim, que aqui está presente. Aqui está presente. Será um grande prazer, seja bem-vindo, presidente. Estarei à disposição a partir de agora, como chefe de delegação. E agora um anúncio que é uma mistura de sentimentos. Aqui vou falar um pouco de uma parte um pouco pessoal, primeiro, depois, em nome do presidente Rogério Caboclo. O Tite depois pode ficar à vontade, os demais membros da comissão técnica. Nós temos um profissional, que é o Silvinho, que não vai fazer parte da Copa América, aceitou um convite de um grande clube europeu, e eu, por respeito ao clube e ao Silvinho, não posso anunciar. O que eu posso anunciar aqui é o desligamento dele a partir de hoje. E deixo para você, Silvio, aqui a mensagem pessoal de um amigo que eu tenho, de muitos anos, ao qual tive o prazer de jogar com você, conviver com você em vestiário, conviver na sua casa, você na minha casa, como um grande amigo. Então, todos, cara, atributos que você construiu ao longo da sua carreira, pessoal e profissional, você tem um que diferencia, que é o seu nível pessoal, cara. Então, que você seja feliz. Vou sentir saudades de você, você sabe disso. Estou orgulhoso de você, estamos orgulhosos de você, assim como eu conversei com o presidente no primeiro dia que eu fui anunciar ao presidente a sua decisão. Foi o mesmo sentimento do presidente Rogério. Estamos orgulhosos do Silvio. O Tite depois pode falar por si. Então, essa mistura de sentimentos, deixo com você, e o nosso obrigado por servir a seleção brasileira todo esse tempo da maneira que você serviu. Então, vou ficar com saudades, mas independente do lugar que você esteja, cara, eu vou estar do seu lado, pode ter certeza disso, tá bom? Então, passo agora, a partir de agora, a palavra ao Tite para que ele possa fazer qualquer tipo, obviamente, de considerações e o anúncio da lista também. Bom dia a todos. Alegria e responsabilidade. É o que tu vai levar, Silvinho. É o que nós, enquanto comissão técnica, todos temos. E aquilo que tu vai ficar integrado, porque tu vai ficar no grupinho nosso acompanhando mesmo que esteja à distância. Tem a luz, cara. E a dignidade com que nós todos temos e essa responsabilidade que a gente tem aqui, ela está associada à alegria de fazer o nosso melhor possível. Esse nosso melhor possível, ele não assegura resultado, ele assegura dignidade. E tu tem de sobra, cara. Um abraço.
Dito isso, essa mensagem ela fica para quem nos assiste também. E dizer que essa lista ela foi muito difícil. Foi a lista mais difícil que eu tive até hoje para fechar. Não dormi, nem minha esposa conseguiu me ajudar. Às vezes a gente pega e larga, ela não conseguiu me ajudar. Mas está aí essa sequência que ela tem alguns objetivos ditos de oportunidades que nós colocamos, atletas jovens surgindo, emergentes, com alguns atletas que já participaram e têm um know-how e uma passagem. E esses 8 jogos nessa etapa que nós construímos, tal qual o Edu colocou, ele nos levou a essa lista. Goleiros, Alisson, Liverpool, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Alexandro, Juventus, Dani Alves, PSG, Éder Militão, Porto, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão e Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Alain, Napoli, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Lucas Paquetá, Milan, Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes, David Neres, Ajax, Everton, Grêmio, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richarlison, Everton. Essa é a lista dos atletas que estarão presentes e na Copa América. Oi? Agora sim, vamos lá. Essa é a lista dos jogadores que estarão presentes nos 2 amistosos da seleção, repetindo nos dias 5 em Brasília contra o Catar e no dia 9 contra Honduras em Porto Alegre, e depois também a lista que disputa a Copa América do Brasil. Vocês têm agora 3 minutos para passar a lista. O Greg e o Dani estão... Como? Mostra a lista para eles, professor, por favor. Eu vou contar 3 minutos e vou devolver a palavra para o Edu. Aquela? Te dei lá na cima. Não tá? Eu? Isso era uma pegadinha para ver se o cara ficava tremendo com a mão. Fernando tinha colocado por mim. Ela é bem... Primeiro Edu, depois... Ok, gente, posso prosseguir? Edu, por favor. Como a gente tinha combinado, eu sei que vai surgir algumas dúvidas, eu já gostaria de antecipá-las. Quanto a Grêmio e Corinthians, que tem Copa do Brasil envolvida próximo à nossa programação de preparação, como o Corinthians joga dia 4 de junho e o Grêmio dia 29 de maio, a nossa ideia é que ambos os clubes e os atletas possam jogar o jogo de volta da Copa do Brasil, ou seja, os atletas envolvidos na Copa do Brasil estarão liberados para fazer seus jogos, normalmente.
Então, terminando o jogo de volta da Copa do Brasil, os atletas se apresentam conosco imediatamente. Quanto ao final de Champions, que é o último jogo das competições europeias, os atletas, assim que acabar a Champions League, final da Champions, terão 2 dias de folga e no terceiro dia se apresenta conosco. Então, esses são os principais pontos que eu tinha certeza que vocês iam abordar, então já estou antecipando que nós já fizemos a programação prévia para que vocês possam saber. Então, qualquer outra dúvida, vou estar à disposição também. Ressaltando que a programação da seleção brasileira para o período dos amistosos e para a primeira fase da Copa América, vocês receberão depois da coletiva de imprensa no balcão onde fizeram o credenciamento. Ok? Para a coletiva de agora, por favor, identifiquem-se, nome e veículo, e não façam as 2 perguntas em uma. Tudo bem? Júlia, por favor. Tite, bom dia. Júlia Guimarães aqui do Grupo Globo. 2 dos principais jogadores da seleção vivem momentos instáveis, né, em seus clubes. O Philippe Coutinho não fez uma boa temporada pelo Barcelona e o Neymar teve a questão disciplinar no PSG. Em relação ao Coutinho, o que você pensa para recuperar a confiança dele? E sobre o Neymar, o que você achou do episódio com o torcedor e se ele vai ser o capitão da seleção brasileira na Copa América? Coutinho, nessa ordem que tu colocaste, Júlia. O Coutinho, ele se transferiu, já está numa temporada, num ano, fechando de Barcelona, e ela está associada, e aí a gente pode analisar sob diversos ângulos. Qual é o Coutinho que a gente quer? O Coutinho do Barcelona ou o Coutinho da seleção brasileira? O Coutinho da média a todos ou o Coutinho do corte? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Coutinho da seleção brasileira, e afora esse espaço que aconteceu desses 8 jogos, onde eles tiveram oportunidades, atletas jovens, onde o setor de criação ele ficou abaixo daquilo que era a minha expectativa, o jogar bonito, o criativo, ele não teve. Ele teve resultado e ele teve solidez, mas ele não teve criação. Fora esses detalhes, eu começo a lembrar, Coutinho foi decisivo contra a Argentina no Mineirão. Lembrem? Primeiro gol, jogando de forma decisiva, jogando muito. Coutinho, no jogo que entrou em Porto Alegre, no jogo contra o Equador, difícil, decisivo. Coutinho, dentro do Brasil, nós jogando em casa contra o Paraguai, primeiro gol, que é sempre o mais difícil, decisivo. Coutinho, primeiro gol na Copa, decisivo. Esse Coutinho a gente quer ter ele próximo porque joga muito. Neymar, segundo, Neymar errou. Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa e assim como vou conversar com o Paquetá, por uma questão de conduta, por uma questão de educação. Tite, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia, que é à sua frente, atrás do câmera aqui. Te perguntar o seguinte, qual foi o grande sofrimento para montar essa lista? O que ficou de fora? Quem você queria contar? O que aconteceu? Você disse que você não dormiu. Por que o Adenor sofreu tanto? Porque foi a mais difícil. Que jogadores, quando tu abre uma possibilidade de novos atletas surgirem, aumenta o leque e aumentam as concorrências. E essas concorrências elas devam acontecer e ela foi incentivada, essa concorrência, para elevar o nível. Aí tu concorre com lealdade. Mas escolhe 2 volantes entre Casimiro, Fernandinho e Fabinho. É duro. É duro. E aí tu ter coerência, não adianta tu arrumar lugar e eu ficar, empurra para cá, vão trair, a gente tira lá do outro lado, aí faz... Não dá. Não dá. Escolha Fagner, Danilo e Dani. O Dani retomando, tem um espírito de liderança e uma impressionante. O Fagner tendo talvez o melhor momento da carreira dele. O Danilo numa equipe top. E aí tu começa a buscar. Só para te dar 2 exemplos que ele tem. Vou trazer mais.
Aí tu traz, surgindo o Vinícius Júnior, que foi convocado, mas não pôde porque machucou e foi desconvocado. Daí tu tem Everton com talvez o melhor ano no Brasil de regularidade, fazendo gols. É duro decidir. Só para te dar três exemplos, sem meias palavras. Tem outros mais, mas só para exemplificar. Tite, aqui no centro, Gustavo Hoffmann, ESPN. A Júlia já te perguntou sobre o Neymar, você disse que vai conversar com ele. Mas eu insisto na questão da capitania, da faixa de capitão. A decisão sua sobre o Neymar continuar ou não como capitão da seleção brasileira já está tomada ou você vai decidir isso após essa conversa com o Neymar? Obrigado. Gustavo, eu entendo a pergunta de vocês. E eu também estivesse, não só por vocês, cronistas, mas também o público que está assistindo. E eu vou ter, sim, e eu assumo essa responsabilidade de depois falar, mas porque eu gostava que as pessoas fizessem isso comigo, falem comigo, e não é por telefone, é fala ao vivo, fala tete a tete as situações que elas devam acontecer. E eu não vou ficar aqui aventando possibilidades e dando a elas, pode acontecer isso, não vou aventar. Tu tem disso, Clean. Quando eu não quero falar, eu não vou falar porque eu vou falar com o Neymar antes. Depois eu falo com vocês. Tite, aqui é o Fundo, bom dia. Ricardo Lai, Fox Sports. Ainda sobre... Assim como falei com Douglas Costa, e essa foi uma... E assim como eu vou falar com Paquetá. Para ter a equidade da coisa. Mais do que igualdade, equidade. Ou igual. Desculpa. Tite, sobre o Neymar. É uma questão de maturidade do jogador quando acontecem incidentes deste da Copa da França, porque ele é um jogador capitão da equipe, né, até o momento, ele representa e muito para a seleção brasileira, para o país, teria que ser exemplo, né, para crianças, enfim, que veem como um ídolo. É questão de maturidade, como chegar a atingir a figura que ele representa e o ideal que você espera dele. Eu entendo a colocação de vocês. Respeitosamente, eu vou guardar essa pergunta e gostaria, Vini, que tu deixasse a ele. Eu vou responder no momento oportuno. Nas duas perguntas anteriores está a minha resposta, mas tenho o meu compromisso de te responder depois que eu conversar com os atletas. Bom dia. Rodrigo Matos, aqui do UOL. Eu vou, infelizmente, ter que insistir na pergunta, Tite, mas abordando sobre o aspecto da questão do Douglas Costa. Quer dizer, no ano passado, você disse que pesou para a não convocação dele uma cusparada que ele deu na época, né? A regra é diferente para o Neymar, por ele ser o maior jogador mais técnico brasileiro? Ou como que se explica para um jogador pesar uma cusparada e para o outro que dá um soco na cara não parece ter esse peso todo na convocação? Rodrigo, tu tiveste o cuidado de ouvir as minhas respostas quando o Quesada conversou comigo e quando o Igor Siqueira fizeram a pergunta? Tu teve cuidado? Então, ela está literal que ela possa ser colocada para ti aqui, porque eu a tenho. Porque, coerentemente, eu a tenho. E quando foi colocado para mim em relação ao Douglas Costa, eu falei que isso não é assunto em que se fale nem por telefone, mas um assunto pessoal. Então, tem aqui, o Quesada perguntou, Douglas Costa sofreu uma contusão, uma cusparada no rosto do adversário, tem peso na hora de convocar um jogador. Eu coloquei, por que não foi convocado? Essa é a pergunta, pelos dois fatores, lesão e o problema que aconteceu. Ele estava convocado e ele foi como eu conversei com ele pessoalmente. Então, cuidado para a gente ter, sabe, a reportar a pessoa que está nos ouvindo de uma forma correta naquilo que aconteceu. Senão a gente manipula a informação e pode jogar situações que elas sejam diferentes. Por isso que eu tomei o cuidado e o Vini me trouxe toda essa literatura. Depois, na sequência, Douglas Costa, com ele, se a lesão, por acaso, veio a evitar esse contato direto com ele, sim, assim que ele está lesionado. Então, nem vou falar depois, pessoalmente.
Momento de conversa é o momento posterior. Esses foram detalhes, eu não quero deturpar, mas está aqui, se tu quiseres, ela está toda aqui para te dar uma olhada. Eu falei pelos dois, eu não estou eximindo pelos dois. Ele agregou, ele acrescentou, eu não vou retirar a indisciplina da coisa. Só estou colocando à disposição, só tenho cuidado, sim, e essa situação da gente ter as coisas corretas como elas verdadeiramente são. E está aqui a transcrição. Está aqui para vocês. Losetti, por favor, seguindo. Senão, se vocês quiserem ficar nesse embate, a gente fica, o tempo está contando. Então... Não, é só falar para deixar as coisas claras. Senão, as interpretações de colocar de uma forma diferente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, há uma equidade, uma igualdade. Aliás, toda a minha passagem enquanto técnico, ela me credencia a falar dessa forma. Bom dia, Tite, aqui no meio. Alexandre Losetti, do Grupo Globo, aqui. Tite, o Thiago Silva passou por uma artroscopia recentemente, faz 12 dias, e eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, obviamente, qual é o estado clínico dele. Vocês têm a convicção de que ele vai estar recuperado para a Copa América, ou isso vai ser acompanhado até 30 de maio, que o Edu disse que é o prazo para enviar a lista definitiva? Eu sei que tem um outro prazo para trocar jogadores depois até dia 13, mas aí com lesão comprovada, com exames, enfim. Sobre o Thiago, vocês têm convicção de que ele vai poder jogar ou isso ainda é uma interrogação para vocês? Só vou antecipar o Tite de responder que seja uma parte da pergunta, né? Nós temos acompanhado diariamente o Thiago Silva. O Dr. Rodrigo Lasmar tem conversado com o Dr. Eric Roland, do Paris Saint-Germain. A equipe do Paris Saint-Germain me enviou relatórios a respeito do Thiago Silva. O prognóstico é que ele se apresente em condições de treinar com o grupo. Agora, nós temos que esperar até a data da apresentação. Tudo pode acontecer, mas o prognóstico é muito favorável. Ele já está correndo em campo, já está fazendo trabalhos de mudança de direção. Então, o prognóstico é que ele se apresente no dia 28 de maio conosco, na Granja Comari, já em condições de treinar com o grupo. Não tenho a certeza, porém, essas informações, com o nível do atleta, com a qualidade do atleta, fez com que eu o convocasse. Foi. Tite, bom dia. É um prazer falar com você. Marcelino Santana, da Rádio Ativa, aqui. É um prazer falar com você, parabenizar, agradecer ao Vinícius, ao presidente Rogério Caboclo, a você. Vamos falar de futebol. Detalhe, Tite. A pressão vai ser muito grande em termos da seleção brasileira. A seleção não vence a Copa América há 12 anos. A Copa América aqui no Brasil, o Brasil nunca perdeu uma Copa América em sede fixa. Perdeu 83 jogos de ida e volta. O detalhe que eu pergunto, o que fazer para mentalizar os jogadores que atuam no Brasil, foram 3 convocados, e da Europa, que o Brasil tem que vencer essa Copa América aqui dentro, porque assim a situação vai ficar difícil, você vai disputar uma eliminatória e vai ter consequência na Copa do Mundo, já que por mais que o presidente Rogério Caboclo tenha garantido você até a Copa, Tite. Bom dia, é um prazer falar com você. Futebol, no seu máximo, ele tem criação, solidez e resultado. Quando esses 3 fatores eles conjugam, tu tem aí o futebol na plenitude. Eu vou dizer, é buscar esses 3 fatores. É ter a criação, é ter um futebol bonito, um futebol de posse de bola, por exemplo, traduzindo em números, que a seleção tem buscado, né, e que ela tem de 60% para mais, com 16, 17 finalizações de média por jogo. Então, ela ser efetiva, traduzir em resultado, e ela ser solidez. Porque se tu criar, mas aí tu olhar para trás, e o adversário pega a bola e te toma um gol, diz assim, tu tira a confiança dela. Quando tu estabelece esses 3 fatores, eles são fundamentais. É isso que a gente vai querer fazer. É retomar uma média da equipe, por exemplo, nas eliminatórias. Em momentos importantes e nos seus melhores momentos no Mundial. É buscar esse. Vai te assegurar resultado? Nós vamos estar muito perto dele. Mas segurar resultado eu não tenho. Não tenho como. Não tenho como assegurar. Nem como ser simpático, assim, nós vamos ganhar. Não tem. Mas desempenho e trabalhar para isso eu tenho a condição de segurar. Com esses 3 fatores que eu te falei. Resultado, beleza, criação e solidez. Paulo Vinícius Coelho, PVC. Tite, estou contando no meio-campo 50% de renovação em relação à Copa, né? Com o Arthur, que já tinha trabalhado com você na primeira passagem, mas com o Paquetá.
e Alain, que não tinham sido chamados antes, e 50% no ataque, dos 6 atacantes, David Neres, Everton e Richarlison, que não tinham feito parte do primeiro trabalho, da primeira etapa antes da Copa do Mundo. Dá 50% de renovação no meio-campo e no ataque, mas no meio-campo a gente não tem aquele cara que o Zico, a posição ponta de lança. Ontem o Figo disse que a geração do Brasil é pior do que de outras seleções do mundo. Não tem outras seleções do mundo com gerações melhores. A tua dificuldade de fazer essa convocação foi porque a geração é boa ou porque a geração é ruim? Não, PVC, isso é ele que responda, eu não vou. Não, mas a sua dificuldade. No mérito. O que eu vou te falar em termos específicos é de ter atletas que compõem setores importantes, e o setor de criação é dele, e aí eu cuido bastante, é um desafio meu, e eu falo para a comissão técnica, a formação do meio-campo, porque para mim esse equilíbrio de meio-campo ele vai te dar todo uma mecânica, uma dinâmica para a equipe. Firmino, vocês mesmos colocam, e eu concordo, ele é um 9 que é 10 e que vem articular. Nós temos a composição de Fernandinho, no nível que está jogando, escolhido o volante pelos atletas, eu não sei se foi pela federação também como destaque. Nós temos Casemiro, nós temos o Alain jogando em alto nível já há algum tempo, nós temos o Arthur, né? Nós tínhamos o Renato, que era uma possibilidade real para ter articulação, Coutinho, Paquetá surgindo, presente cria do Flamengo. Então, tu tem aí uma composição importante, procurar esse ponto de equilíbrio que naquela relação que eu coloquei anterior, da gente busca de criação, solidez e resultado. Mas aí, a comparar as gerações, me parece, no mínimo, deselegante. Eu não tenho condição de comparar, é a minha realidade que eu tenho agora. Aqui, bom dia a todos. Cícero Melo, da ESPN Brasil. Tite, queria que você falasse de uma ausência e de uma convocação. A ausência do Fabinho, que é um jogador muito respeitado na Europa, versátil, joga de lateral, joga de volante, vem tendo um ano muito bom. Você mesmo chegou a convocá-lo. E agora não está nessa lista da Copa América. E o Fernandinho, que é a primeira convocação dele depois da Copa do Mundo. Houve aquele problema que ele pediu para não ser convocado logo depois da Copa. O que te levou agora, e você precisou conversar com ele, convencê-lo a participar da Copa América, ou ele já estava mesmo convencido de que queria voltar à seleção? Na resposta anterior, Cícero, eu coloquei bastante em relação ao Fabinho, que foi... Todas as opções que poderiam ter nesse setor, elas estão bem justificadas e bem escolhidas. Ela é dura, mas eu tenho a responsabilidade de decidir. Também em relação ao Fernandinho, já anteriormente nós tínhamos conversado aqui e dito já da iniciativa dele, da conversa que nós tivemos em Londres. Então, ela já estava encaminhada. E aí ela medir desempenhos. Não é? O técnico compete medir desempenhos e decidir. E aí é a decisão que eu tomei. Tite, bom dia, Mauro Naves, do Grupo Globo. Você trouxe 14, nessa lista de 23, 14 que estiveram aí na Rússia, e eu acho que a partir das eliminatórias esse número deve diminuir. Este é um momento mais de resultado do que de desempenho, para trazer de volta a confiança do torcedor, que a paixão pela seleção sempre foi muito grande, mas tem aquela frustração pós-Copa. Você vai querer os dois, evidentemente, você gostaria desse equilíbrio entre desempenho e resultado. Mas o que é mais fundamental a sua seleção mostrar nessa Copa América? Desempenho ou resultado com o título? Desempenho. Sempre. 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 Mesmo que eu tenha que correr o risco de como é que se diz, de continuação de trabalho e tal, ele é desempenho, ele é anterior. Eu tenho que me ater a ele. O resultado eu não vou, eu volto a dizer. Eu sei da importância dele, mas eu não tenho condição de controlá-lo. Desempenho eu tenho. Processo eu tenho. Processo é um termo que vocês têm usado. Etapas de construção eu tenho.
oportunizar agora novos talentos surgirem e darem... O Richarlison e o David Neres são exemplos típicos disso. Foram 2 atletas convocados em cima de uma lesão do Pedro e em cima de uma lesão do Vinícius Júnior. Então, ela é, sim, de desempenho. E desempenho está criação, jogar bonito. Sim, não vou fugir da responsabilidade. Não. Sim, tem que ser agradável. Você tem que ter prazer, tem que ter alegria. Não vou exemplificar. Você tem que ter solidez. Porque se tu não tiver solidez, os criadores vão olhar e dizer, pô, nós vamos errar aqui. Nós estamos criando, mas não vai fazer gol, mas nós vamos virar as costas e nós tomamos o gol. Te gera, volto a repetir, falta de confiança. E traduz isso em resultado. Senão, e nisso não dá para fugir. Então você não se sente pressionado, até por essa continuação ou não, em vencer? Eu me senti pressionado quando assumi o Guarani de Garibaldi no meu primeiro jogo, e vai continuar assim até terminar. Tite, você está bem calejado com opinião pública, com opinião da imprensa também, mas em algum momento, ao fechar a lista, você pensou assim, cara, o Lucas Moura, se ele arrebentar na decisão da Champions, for o protagonista, como foi na semifinal, e não tiver na Copa do Mundo, na Copa América, não vão entender que eu fiz a lista no dia 17, ele foi arrebentar na decisão no dia 1º, e você, de alguma maneira, teme, talvez temer não seja o verbo correto, mas você pensou nisso? Cara, vai todo mundo falar da ausência do Lucas, e o Lucas é campeão da Liga dos Campeões, arrebentou na final. Pensou nisso em algum momento? Eu penso pela qualidade do Lucas Moura, não por essa repercussão que possa acontecer. Pela qualidade, pelos atletas que tem, isso sim. Agora, a repercussão disso e a verdade dos fatos, colocar eles no seu devido tempo, é uma atribuição de vocês e da confiança que vocês podem gerar ao público em falar a verdade. Essa ela foge de mim. Essa é a relação do público, da emissora, do jeito, da pessoa com que fizer o comentário e de passar a informação correta. Essa não é minha. Da qualidade do atleta, sim. Do momento dele, inevitável, sim. Ele, dentre todos, nas opções de escolha. Tite. Aqui. Bruno Marinho, Jornal o Globo, Jornal Extra. Tite, eu gostaria de saber de você o quanto te preocupa o desempenho ofensivo da seleção pós-Copa do Mundo. O número de gols diminuiu bastante e é o setor onde você está fazendo uma maior renovação, tanto de nomes quanto a própria faixa etária. O quanto o setor ofensivo te preocupa? Tu está falando do setor e tu está falando em termos táticos, é isso? Correto? Firmino, um jogador que vem buscar, tu usa 2 jogadores de lado de campo, que sejam agudos, que sejam incisivos, que sejam mais verticais, que não sejam da penúltima bola, que sejam da conclusão, que sejam da finalização, criar para esses jogadores. E aí tu tem jogadores com essa característica. O Everton é assim, um jogador vertical. O Richarlison é vertical o tempo todo. Eu digo assim, o meio-campista, ele pega a bola e olha para o Richarlison vira de costa para ele. Por quê? Porque ele não quer a bola no pé, ele quer a bola na frente para ir para o gol. Ele é um jogador que tem essa característica de agudo. Então, nós procuramos, sim, trabalhar. O Gabriel Jesus, diferentemente do Firmino, é um jogador também vertical, também que busca a infiltração e procurar esse equilíbrio com esses jogadores que estão surgindo. O David Neres é um jogador que também é agressivo, não com tanta finalização, assim, mas com lance pessoal e também do 1 contra 1, da drible, da finta. Mas a falta de cruzamento de gols preocupa? Ela é desafiadora. Porém, o processo criativo tem que vir antes. Mais do que o processo de conclusão, o processo de criação ele tem que ser ajustado, que nessa fase, como eu te coloquei anteriormente, nas outras fases nós tivemos, de Mundial para trás. Nessa fase dos amistosos não teve. Está correto. Ela não teve beleza, ela não teve um grau de criação maior. Mas não dá, eu não consegui ser competente o suficiente para ter resultado, para ter solidez e para ter criação. Mudando a equipe e oportunizando. Eu não tive essa competência. Tive a de oportunizar. Titi, bom dia. Diego Garcia, aqui da Folha de São Paulo.
Antes da Copa do Mundo, no ano passado, você disse que não iria a Brasília nem ganhando e nem perdendo a Copa. Porém, nesse ano, antes da Copa América, a seleção vai ter um amistoso na capital federal. Inclusive, o presidente Rogério Caboclo se encontrou com o presidente da República recentemente. E eu queria saber de você, se tivesse iniciativa do governo federal, você aceitaria um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, por já estar em Brasília, por conta desse amistoso? Nós tínhamos e gostaríamos de jogar no Maracanã. E o outro local que nós tínhamos era Brasília. De jogar. Na programação não tem absolutamente nada veiculado em relação a encontros. Tem sim, é a participação em Brasília de nós jogarmos, tal qual nos outros centros. E isso a gente vai fazer. A outra não tem programação nenhuma. Tite, aqui atrás, Aline Nastari, do Esporte Interativo. Você já comentou um pouquinho durante a coletiva, mas eu queria que você falasse um pouco mais do David Neres, porque ele aproveitou a oportunidade, entrou no lugar de um jogador que tinha se machucado, teve apenas um amistoso, um jogo, uma convocação com você, e conseguiu entrar nessa lista, né? A gente viu muitos jogadores que acabaram não conseguindo. O quanto que ele, em pouco tempo, o que ele te mostrou nesse tão pouco tempo que já fez presente na convocação para a Copa América? Eu sempre tenho cuidado para não ficar falando e não me comportando conforme eu falo. Porque senão fica discurso vago, fica bonito, ficar falando coisas. Mas eu prefiro muito mais, e eu fui educado assim pela dona Ivone, pelo senhor Agenor, a fazer as coisas. Quando eu falei em oportunidades, são oportunidades que foram dadas. E acompanhamentos, porque esse é o trabalho da comissão técnica, nos proporcionando acompanhar treinamentos do Ajax, jogos do Ajax, interação da comissão técnica toda. E essas oportunidades que o atleta vai, e a vida surge assim, e agarra. Foi o caso. Foi o caso do David. Né? Ele em curto espaço de tempo, mas também nas convocações dos treinamentos, e nesse acompanhamento e na campanha toda que o Ajax, a equipe potencializou, deu? Sim. Mas esse conjunto todo da obra. Professor, Alexandre Silvestre, TV Gazeta de São Paulo, tudo bem? Prazer revê-lo. Faz tempo, né, Tite, que a Copa do Mundo aconteceu no Brasil, mas ficou notório o problema emocional daquela seleção brasileira. Como é que você está encarando esse perfil psicológico dos jogadores para uma competição que não é tão importante como uma Copa, mas que será disputada aqui no nosso território? Falando a verdade, cara. Falando a verdade. Está jogando no nosso país, há uma expectativa alta de conquista? Sim. Mas antes tem que saber do técnico que a expectativa ela é daquilo que a gente faz de desempenho. Ah, mas vai ganhar, não vai ganhar? Não sei. Não sei. Tem outras tantas equipes com grandes níveis. Eu quero que ela faça o seu melhor possível. Eu quero que ela tenha o desempenho. Eu quero que o Coutinho seja o melhor possível. Eu quero que o Neymar seja o melhor possível. Eu quero que o Tite seja o melhor possível. Ah, vai ser suficiente? Não sei, mas ela vai nos reportar e nos deixar em paz. É esse o sentimento. Que ela seja competitiva, que seja o melhor do Thiago, que seja o melhor do Fábio. Não é esse. Tite, aqui na sua esquerda... Isso foi uma resposta um pouquinho de professor de Educação Física. Daí eu me aceitei, quando falou professor, eu aceitei. Tite, bom dia aqui na sua esquerda. Renato Sena, Jornal Destaque. O Figo, voltando aqui, o Figo também esteve recentemente aqui e falou que a Europa tem as melhores competições, tanto de clubes quanto de seleções. De clubes, acho que é inegável, mas de seleções, você concorda? Você acha que a Copa América está abaixo da Euro? Eu tenho que aprofundar, eu tenho muitas coisas que prestar atenção e me aprofundar. Agora foi da Copa América e dos atletas, de ficar avaliando, ou daqui a pouco ser simpático para ti e responder que sim ou que não. Pergunta para o Figo lá, não sei. Eu fora. Ele que argumente, eu não sei, eu não estava atento a esse tipo de... Eu quero a Copa América, eu quero ver com quem a gente vai enfrentar, eu quero ver a nossa realidade, eu quero ver os melhores atletas, o seu melhor, eu quero ter um suporte e uma experiência que possa dar tranquilidade e aguentar a pressão psicológica das expectativas. Eu quero ter competência profissional para desenvolver, eu tenho que ficar atento a isso. E já é bastante coisa. Ô, Tite, aqui, ó. Um abraço, bom dia. Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Vale FM da minha querida Juazeiro do Norte, no Ceará. A frase obrigação de ganhar a Copa América
Te preocupa, te incomoda? Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Respeito. Eu trago respeito, inclusive, às opiniões diferentes que tem. E respeito todas elas, todas as manifestações. A única que eu cuido é de informações erradas. Essa eu cuido. O resto, mesmo que tenha opiniões diferentes à minha, vou, claro, defender a minha, mas tenho aí serenidade suficiente, tempo suficiente para poder escutar, para poder avaliar outras situações. Obrigação? Tite. Obrigação do melhor possível de dar, e essa eu cobro. Tite, aqui no fundo, boa tarde, não sei se você está me vendo aqui, Raíza Simplício, Brasil Global Tour. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa tua conversa com o Fernandinho, né? Porque o Fernandinho é um jogador que ficou muito marcado na Copa do Mundo aqui do Brasil, na Copa do Mundo também da Rússia, e é um jogador que sempre se doou muito para a seleção brasileira. E ele volta num momento que ele vai disputar uma Copa América, uma importante Copa América no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa conversa dele para ele voltar para a seleção. É o mesmo Fernandinho que fez o gol do título da Sub-20? Sub-20. É o mesmo Fernandinho. É o mesmo Fernandinho. E na conversa que nós tivemos, Edu, pode falar um pouquinho a respeito? Tá. O Fernando é um cara muito transparente, muito clean. Sabe da expectativa, sabe da sua responsabilidade, sabe do seu futebol, sabe que tipo de trabalho a comissão técnica tem, sabe a grandeza, e nós falávamos, o presidente Caboclo, antes de vir para cá, no momento que eu estava passando a lista total, do orgulho que ele tem. É pressão estar aqui, é uma responsabilidade muito grande estar falando aqui com vocês. Estar técnico da seleção brasileira mas ao mesmo tempo ele é gratificante. Como é bom estar na seleção brasileira. Como é bom representar o nosso país. Mas vai correr o risco de crítica, de elogio. Ele é da vida. E ele está suficientemente maduro para isso. E que ele tem uma liderança, né, Tite? A gente sabe que ele tem uma liderança, o quanto ele nos ajuda também no dia a dia. Ele tem uma liderança no seu clube também. Quando nós visitamos o Manchester City, é visível a liderança que ele tem no seu clube, extremamente positiva. Então, são várias qualidades dentro de um atleta só. Ô, Tite, bom dia aqui. Sua esquerda aqui embaixo. Eric Faria, do Grupo Globo. Tite, você acha que o torcedor enxerga essa lista que você divulgou hoje da mesma forma que você enxerga? Não. E eu vou te dizer mais, nem todos os outros técnicos todos vão ter a mesma lista que eu. Não vai. Mas eles vão ter um respeito, Eric. O respeito de um profissional que tem uma trajetória que olha para trás, não só falando, e que o credencia a dizer que ela foi muito trabalhosa, muito de acompanhamento e de algum talento para chegar aqui e poder escolher. Oi, bom dia, Tite e demais. Sérgio do Bocage, da TV Brasil. Se a gente fizer uma pesquisa junto ao torcedor, ele quer ver a seleção campeã e não jogando bonito. Você falou agora há pouco que eu não falo bonito, eu faço as coisas. No entanto, você, na seleção, diz que quer que a seleção jogue bonito e que o resultado venha depois. Se vier, gostaria que você analisasse o seu lado pessoal, que diz que faz a coisa e não fala bonito, e a seleção, que joga bonito e não faz a coisa, que seria o título. Eu não paguei. Eu falei que eu gosto muito mais de agir do que falar. Eu gosto mais, porque eu fui educado assim. Faz, não fala, senão não parece uma situação meio enganada. Eu gosto de me comportar assim. Por isso que eu falo com muito orgulho do meu passado e de todos os profissionais, de todos os clubes por onde eu passei, de todos os dirigentes por onde eu passei. Então, falo com muito orgulho da minha história. Mas ela não tem diferença, não.
Ela não tem, eu não vejo. Eu coloquei só da praticidade. Mas é, sim, responsabilidade que ela jogue bonito, sim. E estou assumindo, é muito fácil. Não, só quero resultado. Eu teria todos os motivos, Bocage, para dizer assim, ó, nós temos 85% de aproveitamento. É que estava me falando assim, quando que eu falei isso? Eu estou falando agora porque tu está colocando, em termos de resultado. Quando que eu falei? Quando que eu não atrelei jogar bem e ser sólido? Quando? Não fiz. E não vou fazer, porque eu entendo o futebol dessa forma. A ideia, como eu fui criado, como eu gosto de jogar uma peladinha, é desse jeito. Então, eu não vou fazer de uma forma com que eu não sei. Então, ela vai ter que ter triangulação, ela vai tentar sair jogando atrás, ela vai tentar construir. Tu está fazendo uma pergunta tática também. Então, a resposta ela tem esse cunho. O Valor Bola está falando, ela tem esse cunho tático. Ela vai construir atrás, médio, na frente. Ela vai poder, e vai ter a ideia de marcar alto, marcar numa zona intermediária, numa zona atrasada, ela saber desses movimentos. E dela ter essa ideia mais do que estruturação tática. Aliás, a tática ela não atrapalha ninguém. E ela não retira beleza de ninguém. As ideias é que retiram. Então, qual é que é a ideia do seu técnico? É, sim, ter um futebol como na média aconteceu nos seus melhores momentos na Copa e na fase das eliminatórias. É um compromisso? É maior ainda, sim? É. Mas não vou fugir dele, não. É assim que eu vejo. E espero que ela não tenha sido de desculpa, se não foi, mas ela não é diferente daquilo que eu coloquei em relação à minha pessoa, em relação a mim. Tite, bom dia. Thiago Cara, do ESPN.com.br. Eu vou ser repetitivo no tema, mas cara, prometo que não na pergunta, né? Você já falou que não vai falar sobre a agressão do Neymar, já deixou bem claro sua posição de querer conversar com ele. Mas o que eu queria perguntar é sobre algo que também aconteceu na Copa da França, é o fato do Neymar ter criticado publicamente companheiros do PSG. Eu acho que tem a ver um pouco com o que você pensa de conduta, né? Para você, tem momentos que o líder precisa realmente cobrar publicamente ou é um tipo de postura que você acha que não cabe no futebol? Obrigado. Te dou a oportunidade de fazer outra pergunta, porque eu respondi duas, eu não quero ser... Eu não quero ser... Mas aí tu está falando do mesmo aspecto, envolvendo os mesmos aspectos. Te dou a oportunidade de fazer outra pergunta, senão ela vai tocar no mesmo... tu faz um outro enfoque com a mesma situação. Se queres fazer uma outra pergunta, essa é a mesma resposta que eu coloquei nas duas primeiras. Ok, gente, eu vou chamar as duas últimas perguntas. E, por favor, ao final, não deixem o auditório. A gente tem uma surpresa para vocês aqui. Por favor. Tite, Daniel Penafirme, do SBT, aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre... eu sei que nenhum treinador gosta de responder sobre ausências da lista, né? O treinador geralmente gosta de responder sobre quem está presente, não quem está ausente. Mas eu queria falar um pouco sobre o Renato Augusto, que a gente sabia que muitas vezes não era titular, mas tinha uma certa liderança, uma certa ascendência sobre o grupo, que se sentia confortado na presença, na experiência do Renato Augusto. Quem você julga que vai exercer essa função agora que o Renato Augusto não está? E eu vou insistir também num outro tema que já foi abordado, você fica à vontade para responder ou não, que é a ausência do Fabinho, que está voando em campo, está muito bem, e a volta do Fernandinho, que não tem apresentado. Eu queria saber o que o Fernandinho construiu da Copa do Mundo para cá para estar nessa lista e o Fabinho fora. O Fabinho, um grande momento. Foi muito difícil a escolha. Às vezes tu tem qualquer escolha dos três, vou repetir daquilo que eu coloquei, está bem escolhido. Não vou ficar aqui justificando ou colocando. Qualquer um dos três estaria bem escolhido. É como me compete decidir. Então não tem demérito a um. Nós estamos falando, tem os três em altíssimo nível. E dói o técnico decidir, mas é a função dele. A outra? Renato Augusto. Renato Augusto. Foi outro jogador que eu acompanhei e eu fiz questão de acompanhar em todos os centros. Então, eu fui à China, eu fui à Espanha, eu fui à França, eu fui buscar a Inglaterra, eu fui buscar todos os atletas. Por quê? Porque é a minha atividade de acompanhamento aqui e de acompanhamento fora. Foi difícil, foi difícil.
E talvez ele tenha um componente mais ainda com o Renato, porque o Renato ele tem uma integridade moral extraordinária, e eu tenho uma admiração grande por ele. Porque um trabalho que nós tivemos juntos dentro do Corinthians, tendo uma equipe que jogava bonito, que era sólida e que tinha resultado, e que na fase de pontos corridos ela é recorde de pontos, de gols, de número de vitórias, de saldo de gols. Ela bate todos os recordes com o número de atletas. E de ter um atleta com essa gama, com essa grandeza. O momento de cada um, não dá para empurrar e pegar cinco construtores. Aí a opção ela foi por Alain, por Casimiro, por Arthur, mas nessa função, Arthur, Alain, Fernandinho, as opções elas foram por aí, mas não tem desmerecer, não tem como desmerecer eu querer justificar os outros. Vê que eu estou tendo até dificuldade para falar, para responder, porque qualquer que se fosse a escolha estava bem. Com licença, bom dia. Eu sou o Auli, apresentador da TV Ines. A gente tem uma web TV para surdos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir para que o Juan faça a tradução simultânea para que os outros possam entender também. Só para você saber, você tem um sinal na comunidade surda e os surdos te reconhecem por este sinal aqui. Esta configuração de mão indicando a sua sobrancelha. Então, você tem esse batismo dentro da comunidade surda. E a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que existe uma heterogeneidade em relação aos jogadores, à equipe, cada um vem de um contexto diferente, e a gente gostaria de saber quais são as estratégias, de que forma a gente pode homogeneizar a nossa equipe até o dia da convocação, da estreia da Copa América. Primeiro, da relação humana. Eu não acredito que nenhuma relação profissional ela consegue evoluir se não tiver uma relação humana anterior. É da relação de confiança. Eu tenho assim, eu me sinto muito prazer em poder retribuir, ver o atleta jogando a sua plenitude, aquilo que ele pode render, porque isso é um desafio nosso. Quando o atleta vai e joga o seu melhor, eu, como técnico, fico satisfeito, de alguma forma o nosso trabalho potencializou isso. É de poder retribuir as pessoas que acreditam na gente. Isso não tem valor maior quando as pessoas têm confiança e que daqui a pouco tu passa na rua e diz assim, pô, cara, te passa de alguma forma a relação humana de carinho e tu poder retribuir de alguma forma. E principalmente a molecada, para mim de molecada. Quando encontro de diferentes clubes, e aí, até porque quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo algumas manias, alguns vícios, algumas vaidades que o garoto não tem. Ali está a pureza da coisa. Então, quando de alguma forma tu consegue participar, ser um exemplo de educação, a gente vê que o esporte é muito maior do que o ganhar, o perder e o desempenho. Ele tem uma amplitude muito maior. Ele é um pouquinho do viés do professor, mas é ter essa relação humana. Sintetizando, é de ter vínculos humanos, para depois a gente desenvolver todo o trabalho que eles têm comprovadamente colocado com vocês. Tecnicamente falando, esse conceito de equipe homogênea ou heterogênea, para mim não existe equipe homogênea. Existem diferenças genéticas entre as pessoas. O atleta que é rápido, o atleta que não é tão rápido, mas é lento, diz respeito à característica, à quantidade de fibras lentas ou fibras rápidas. Então, o grande desafio é a quantificação das cargas de trabalho e saber como ele chega, um diagnóstico de como esse atleta chega. E isso a própria instituição, a CBF, nos proporciona a ida aos clubes e a informação proveniente desses clubes. Isso irá nos ajudar muito nas quantificações das cargas de trabalho quando esse atleta chegar e se apresentar conosco. Agora, nunca existe uma equipe homogênea, a equipe sempre é heterogênea no aspecto físico, técnico, principalmente. Ele colocou do aspecto físico e técnico, colocando que são diversas abordagens. Ela primeiro é do núcleo
humano de estar representando a seleção brasileira, de estar com alegria, de estar com satisfação, de estar orgulhoso, mesmo com toda a pressão que ela tem. E ela tem. E ela tem. E a pressão maior que ela tem, e eu tenho para comigo mesmo, é a minha em fazer o meu melhor. Sem negociação de princípios. Gente, muito obrigado. E agora, como vocês sabem, a seleção estreia no dia 14 de junho na Copa América, vestindo essa camisa branca, uma camisa que não é utilizada desde a Copa de 50, e a camisa utilizada no primeiro título sul-americano da seleção em 1919. Aqui está o auditor do lado, ele vai sortear 3 nomes, nós vamos presentear vocês com essas camisas. Okay? Vamos lá. Por favor. Edu, professor Tite, presidente Rogério Caboclo, a sortear esses 3 nomes aqui. Douglas Maceto, jornal O Fluminense? É isso? Vem cá. Vou deixar aqui. Posso entregar? Dácio Júnior, SBT. Essa daqui é a caixinha? Elmo Roberto, Globosat TVE. Um abraço, bom trabalho. Um abraço. Um abraço. Ok, gente, muito obrigado. Até a próxima aí. Nos vemos na Granja e, por favor, credenciamento para os jogos até o dia 23 de maio, próxima quinta-feira. Não percam o prazo. Um abraço. Queria fazer uma